Estamos de volta para o terceiro bloco e aqui com a gente a nossa amiga Maiara. Ela está aqui, não é a primeira vez não, a Maiara já esteve aqui a gente antes. Ela é psicopedagoga, Maiara Nogueira, e a gente vai tratar aqui de um assunto muito interessante. Quero chamar a sua atenção porque vai ter uma segunda rodada de palestras em alusão ao Dia da Psicopedagogia, tá bom? Nós vamos tratar desse assunto, é um evento que acontece no dia 6 de novembro, às 19 horas, no auditório da Faculdade UNAMA. Boa tarde, Maiara, bem-vinda. Boa tarde Mais uma vez, bem-vinda. Mais uma vez aqui. Tudo bem, Maiara? Tudo. Então, a gente vai hoje falar sobre transtornos de aprendizado. Todo mundo tem aquela curiosidade. O que é um transtorno? O que é uma dificuldade? Dificuldade de aprendizado a gente adquire. Adquire como? Naquele dia eu não estou bem, um barulho, eu não aprendi a conta de dividir. Aí eu adquiri, aquele professor eu não gosto dele, a metodologia dele, você adquiriu. Mas se vier outra metodologia, outro professor, às vezes no reforço escolar você consegue. Mas o transtorno você nasce com ele, como a dislexia. A dislexia tem adulto que você troca o P pelo B. A dificuldade da fala que tem na dislexia. Posso te interromper um pouquinho? Para a gente começar aqui um ping-pong, Maiara? Eu estive vendo esses dias, superficialmente, um grande músico falando. Ele é um grande músico, ele é instrumentista, ele é muita coisa. E ele falando da dislexia musical. Tem isso também? Tem. Né? É porque a troca, né? A questão do cérebro. Troca o tom da música, troca as letras, as sílabas. Exatamente. Mas como é que isso acontece? Uma criança, às vezes ela não consegue a letra cursiva. Ela sabe o som, mas na hora da troca de bastão para o cursivo ele não consegue. Isso é a chamada dislexia. A mesma coisa o TDAH. O TDAH ele tem uma questão frontal do cérebro que afeta a concentração. Quais são as características do TDAH? O TDAH ele é dividido em 3. Tem o desatento, que é aquele muito calmo. Ai, tem o misto. Acho que ela vai clinicar aqui, ó. Vai clinicar. E tem o agitado, que é o hiperativo. Então, a gente vai fazer lá no Espaço Calma e na Faculdade UNAMA para a gente atender esse público. A gente, tanto o coordenador do curso de psicologia da UNAMA vai participar da roda de conversa. A clínica que eu trabalho, Evolubrink, né, com a Luciana Zen. Vai ter o professor Carlos também, um psicopedagogo. Sim. E eu, para a gente falar sobre isso. A psicopedagogia é uma ciência nova? Relativamente nova? Ela, assim, ela foi uma ramificação da psicologia. Sim. Que a gente está lutando. Por isso que esse dia, que é o dia 12 da psico, mas o evento vai acontecer dia 6. A gente está lutando no Congresso para ter uma lei específica, para ter um conselho, reconhecimento da profissão. Como profissão da psicopedagogo. Porque tem a graduação e tem a pós. Essa é a briga. Todo psicólogo é psicopedagogo e assim vice-versa? Não. Existe uma graduação específica da psicopedagogia. Não seria uma especialização? Não, tem gente que tem especialização. Em psicopedagogia. Se a lei entrar em vigor, você vai complementar aquelas aulas para você ser um graduado. No meu caso, eu sou graduada em psicopedagogia. O psicopedagogo ele trabalha necessariamente com crianças e adolescentes? Adultos também. A gente trabalha sempre essa questão, aprendizado e o comportamento, que está ligado, né? Então, assim, a dúvida é, será que o meu filho é autista? Quem é que vai dar o diagnóstico? Quem é que vai dar o laudo? Laudo é o neurologista e psiquiatra. O psicólogo e o psicopedagogo ele vai fazer teste para dar um diagnóstico. São hipóteses, a gente não pode laudar. Sim, laudo para é definir médico. Mais ou menos o espectro, o nível ali, você consegue? O suporte, chama hoje em dia suporte. Suporte 1, que não tem atraso na fala. Suporte 2 já começa o atraso na fala. E o suporte 3, ele tem um atraso na fala, tem questão social e às vezes tem questões até mental. Então é de criança, por isso que o nome é espectro. Cada indivíduo é um ser individual. E é bom lembrar que não é uma doença, né? Não, é um transtorno. É um transtorno, não é uma doença. Principalmente que afeta o comportamento. Que no caso da socialização, a dificuldade que tem. No caso da fala, dos hiperfoco,
né? Quando eu comecei o curso de psicologia, e aí a gente precisa fazer os testes, eu conto isso para todo mundo, e eu sempre soube, se eu fizer o teste de autismo, eu sei que vai dar. E aí eu me descobri dentro do espectro, porque eu É. tenho hiperfoco em estudar. Eu gosto de conversar com pessoas que estudam. E eu fico naquela sem assunto com aquela pessoa que não estuda, que não tem assunto sobre isso. Sim. E eu tenho aquele hiperfoco. E assim, eu consigo conversar, eu consigo palestrar, mas assim, quando acaba a minha bateria social, eu tenho que ter meu descanso. E eu sempre fui assim. Tem alguma coisa a ver a psicopedagogia com a psicanálise? Tem, é uma das ramificações. A junção da psicanálise, da pedagogia, da psicologia. Então, a gente tem que estudar toda essa parte e a neurociência também, Sim. para que a Está gente muito possa presente hoje em dia, conhecer né? o Tá muito cérebro do presente. ser humano. Porque, às vezes, a criança ela tem aquela desenvoltura para jogos eletrônicos, exemplo, mas Sim, ela já não consegue socializar com os colegas. É o mesmo indivíduo, em ambientes diferentes. Como é sim. que a gente vai trabalhar? Vamos fazer análise comportamental dele, como é que ele está na socialização atrás do videogame ou do celular e ele com os pares, com outras pessoas. Então, a psicopedagogia, a gente engloba tudo isso. E é o momento das pessoas conhecerem. A gente vai ter atenção voltada para a população no espaço Calma, que é o espaço para criança autista no shopping. Lá a gente vai ter testes, hipóteses e tal, para a gente trabalhar. E vai ter a roda de conversa na faculdade UNAMA. Na UNAMA, né? Essa É, roda de conversa, quem é que vai estar presente e qual é o público-alvo? o público-alvo é estudante de psicologia, de psicopedagogia e as pessoas que estão querendo saber se tem os professores, né? Porque o Hum, público é, ai, o Enem, o meu filho será que consegue? Ou a minha filha não está sendo alfabetizada. A professora disse para mim ir no neurologista porque ele é muito agitado. Então a gente vai conversar com o público em cima da dificuldade do aprendizado. Porque o tema é, o meu filho, será que ele tem uma dislexia só porque ele não aprendeu a ler? Ou meu filho troca as letras, será que é dislexia? Então, assim, tanto o professor Andes como a Luciana, o professor Carlos, a gente vai trabalhar isso, Aquele, né? aquele tipo, eu vou agora só um pouquinho, Mayara, eu quero falar de comportamento. Você tem aquela criança que ela, se ela estiver fazendo uma coisa, pode explodir uma bomba do lado que ela Que não ela não escuta. escuta. Ela está focada naquilo que Ela ela está está ali, fazendo. parece uma coisa até um pouco obsessiva, não é? Ela É, está num mundo maravilhoso, para ela tá bom, ela está estudando. Por exemplo, está fazendo cálculo. Então, não é nada extravagante, não é nenhum videogame, não é nada não. Está fazendo cálculo ali ou está lendo. Ela está lendo e tem alguém falando, mãe, pai, às vezes se aborrece e tal. Isso é um transtorno? é porque assim, a gente tem que analisar o marco de desenvolvimento. Tem Hum, característica muito parecida. O TDAH desatento com autismo. E a gente pergunta num teste, né? Ah, você chama ele não escuta? Sim, a gente vai em cima da porcentagem. Quantas hum. vezes isso acontece? Quais são os Ah, momentos? proporção, A né? gente pega a criança, leva para um ambiente para ver como é que é a desenvoltura dela. É por isso que a gente vai conversar. Lá vai ter um neuropsicólogo, lá a gente está tentando levar um neuropediatra, vai ter psicopedagogo, então vai ter todos para tirar essas dúvidas, né? Porque assim, o transtorno do aprendizado está aí. Como uma criança disléxica sofre? Ela é tida como burra, ela não sabe ler em público, ela tem dificuldade na dislexia na escrita, na oratória, né? O TDAH desatento, aquele que não para, É, né? tem uns que, É, meu Deus do então, céu, assim, você imagina a cabeça do ser humano. como Aí é que é? depois vai na psiquiatria, ele tem ansiedade, tem depressão, mas os sinais estavam Já lá na estão sendo infância, dados ali, né? né? E a gente precisa estudar para deixar o ser humano bem. O ser É. humano é uma caixinha de surpresa que a gente precisa evoluir. Então, é o momento, a faculdade UNAMA, ele está com essa proposta para chegar à sociedade, né? Um projeto para que a sociedade chegue até a universidade, né? Sim, Lá vai ter estudante de psicologia, para a gente abraçar essa causa. Não é sim. só professores, mas a sociedade em geral. Tem muita gente que fala, meu Deus, eu era desse jeito, né? É, eu trouxe aqui o Fábio, colega nosso, o Fábio da Rádio Cidade, eu fiz uma entrevista, ele inclusive escreveu um livro que ele se descobriu, né? Ele foi fazer um curso e acabou se descobrindo que ele tinha
né, transtorno, né, era, acho que TDAH, alguma coisa assim e tal. Então, quer dizer, a pessoa vai numa palestra dessa e de repente desperta uma curiosidade, uma sensação e ela se identifica. Identifica. E ali é um divisor de águas, porque aquilo que era algo que, isso é frescura. Essa criança parece que ela é boa, parece que ela não aprende. Não é, E se ela muitas estiver vezes sofrendo. a questão da violência, né? É, Esse menino não aprende, pá, antigamente batia muito, né? Com vara, com palmatória. e fora a autoestima da criança, né? Vai lá Acaba, para né? baixo, Destrói, né? vai. Destrói, Eu né? não consigo ler. Então, o momento dos pais se atentarem a isso, né? Como é perigoso trabalhar com isso e você não adaptar uma atividade. Porque quando você adapta uma atividade, a criança ela se sente capaz. E a gente briga muito com as escolas para os professores entenderem a adaptação que é necessário. E é lei. Lei para o dislexo, lei para o TDAH, e as pessoas me perguntam muito. Mas, Mayara, o laudo, eu preciso esperar para correr atrás da adaptação? Você está com a fratura exposta. Tu tem um médico do teu lado. Tu vai esperar um especialista ou tu vai pedir para o médico te atender? É. Eu vou te fazer uma pergunta, Mayara, de curiosidade. Você está dando aula para a gente aqui, eu estou aprendendo muito, estou gostando. Quando a gente estuda alguns personagens da nossa história, né? A gente pode pegar Vicente Van Gogh, Salvador Dalí, a gente pega grandes cientistas. Uhum. Todos eles tinham manias, comportamentos estranhos e que eram, inclusive, até hospitalizados, né? Iam parar em sanatórios. Chamavam de manicômio antigamente. De manicômio, né? De pessoas assim que, verdadeiros gênios, mas que ali revela muitos O aspectos. comportamento que para a sociedade era inadequado, às vezes era o hiperfoco que ele tinha, né? E muitas vezes, por falta de estudo, levava ele, porque hoje em dia tem uma lei que não tem que existir nem manicômio, né? Hoje em dia a gente tem que se atentar o ser humano na sociedade. É mais difícil a gente adaptar, né? Sim. Você querer que o ser humano se adeque. Isso é muito errado. Isso não existe isso, não né, existe Mayara? isso. Porque uma criança, ele tem a lei, ele tem que ter um mediador, um auxiliar, uma atividade adaptada. Vou esperar o neurologista. Gente, passou um ano todinho e a criança ali sofrendo. O professor, ele é capaz de adaptar uma atividade, fazer aquela aula ser mais divertida para o paciente. Pois é, você tocou num assunto que eu gosto. Por exemplo, o que eu observo em você, como profissional, é que você deixa transparecer aquela aproximação. Não, eu sou a psicopedagoga, eu estou aqui nesta posição, você está nessa posição de paciente, alguma coisa. Não, parece que você consegue chegar ali, né? A gente precisa ter um vínculo terapêutico, porque um paciente que ele não consegue, um caso de um paciente meu, que acho que a mãe está assistindo, não posso falar o nome, ele muito agitado, cheio de estereotipia, e eu disse, o que foi que aconteceu hoje? E eu comecei a conversar, ele disse, meu professor de inglês sem olhar para mim, eu digo, fez o quê? O professor de inglês, eu corrigi, né? Ele falou assim, eu estava de cabeça baixa e ele brigou comigo, que ele fala assim. Aí eu disse, foi você? Fiquei muito chateada, porque eles são palavras monólogos, são rápidos na fala. E eu disse, eu entendo. E aquilo deixou ele totalmente desregulado, porque magoou. Então, o professor não sabe que ele é um TDAH com comorbidade ao autismo e brigou com ele porque ele estava de cabeça baixa. Nossa. Isso mudou a rotina de uma criança. Então, os professores têm que ser sensíveis, analisar. Pegou aquele paciente que tem um comportamento no qual não está se encaixando, vamos analisar, vamos chamar o professor de AE, vamos chamar o coordenador, a família, né? Vamos analisar. Pegar aquela criança, acolher, tem que ter acolhida. O acolhimento é muito falar, importante, eu entendo, eu estou com você. Não é sair diagnosticando todo mundo, não. Vamos esperar até vir, né, o laudo do médico. Enquanto isso, a gente está acolhendo aquele paciente em cima das habilidades que ele está com dificuldade. Eu não preciso ser um especialista e ver que a criança não consegue ler. Ele não consegue falar as sílabas. O que eu posso fazer? Vou trabalhar em cima do letramento com ele. A falta de acolhimento, ela induz uma depressão? Induz. Uma criança que ele não gosta da escola, ele se fecha. Ele vai começar a falar, mãe, eu não quero ir para a escola. Porque muitas vezes alguém riu quando ele leu, ou o professor falou algo que deixou ele constrangido perante os colegas,
Ou ele muito agitado, não consegue ficar na sala, pede para sair e o professor não deixa. Fala demais na aula. Fala demais. Ai, eu Então, me assim, lembrei de um ali. são coisas que não para, que fica correndo. Isso para o professor, ele tem que se alinhar àquele sistema, né? Pegar aquele aluno, trabalhar a habilidade que ele é bom. Se ele fala demais, vamos colocar ele como líder da sala, vamos fazer ele pegar um livro, pegar uma apostila, ele vai ser aquele cuidador da sala para não deixar a sala suja. É isso, ele precisa se sentir completo naquele meio, né? Tanto a psicologia como a psicopedagogia, a gente tem que pegar o ser, o que ele O apresenta. ser. Então, fundamental. assim, a minha maneira de lidar em um, ao seu é outra, mas a gente pode chegar ao mesmo objetivo. Sim. Então, assim, a psicopedagogia, ela trabalha o transtorno do aprendizado. É uma área, assim, encantadora. Né? Quando você pega um Você ser, fala com tanto amor assim que é tão você legal. pega um ser que ele não consegue desenvolver a leitura, a fala, a escrita, e ele começa a se encontrar na sociedade, é muito bom. Não só crianças, como adultos também. Essa noite eu estava vendo o Instagram e eu vi uma imagem que eu fiquei emocionado. Me emociono muito. Eu acho assim, um aluno com autismo estava num shopping e a professora dele estava, eu acho que era férias, alguma coisa, fazia que ele não via. E ela estava subindo a escada rolante com o marido. E ele viu, ele deu um grito lá de baixo, professora Cláudia! Começou a gritar dentro do... A euforia, né? Aí ele correu e se abraçou. Eu tô com saudade de você, Cláudia, eu tô com saudade de você. Assim, você vê que ele, né, é autista mesmo e tal, mas foi uma cena muito Porque a emocionante. criança dentro do espectro, ela às vezes não tem muito filtro, né? Eu gosto de falar o exemplo do meu filho. Muitas vezes eu falo, filho, mãe, a senhora quer que eu minta? Eu digo, não, meu amor, tem que ser só flexível. E às vezes essa flexibilidade que é difícil. Então eles são muito espontâneos, muito lindos. Tu vê a criança, não estou romantizando o autismo, gente. Fico bem claro. A gente tem a dificuldade, que eu sou mãe atípica e estou dentro do espectro também. Mas é muito lindo como eles são sinceros. Tu vê uma criança autista te abraçando, ele viu algo bom em você. É verdadeiro. É verdadeiro. Muito Ele verdadeiro. não tem, principalmente os homens, a camuflagem. Ah, não, vou fingir. Não. Dentro do espectro não existe. Ele é o que ele é. Ele é o que é. Interessante. E principalmente na sala de aula. Em relação às meninas, As homens meninas, e mulheres, como é lidar? No caso do espectro, a menina já tem mais uma camuflagem. É. Ela já consegue. Principalmente imitação, do modismo. Ela gosta, até porque ela percebe, a percepção dela é melhor. A mulher tem uma percepção A percepção dela é melhor. extrasensorial, coisa... Então ela consegue lidar mais com a parte sétimo sentido. da socialização. O suporte 1 e 2 da mulher, ele é mais camuflado. O nível 3 que não. Mas assim, quantos homens e mulheres estão aí sofrendo? Essa pessoa que está na universidade, a pessoa que está no ensino médio, no ensino fundamental. Então, assim, esse é o momento. Tem muita faculdade que ela tem isso. Então, é o momento. As pessoas estão doentes, seja de comportamento, transtorno de aprendizado. Então, é o momento dessa acolhida, né? Então, dia 6, eu espero a população lá no curso de psicologia, no auditório da UNAMA, né? A gente vai fazer o primeiro acolhimento lá no Espaço Calma, para quem deseja fazer o teste, e para quem quiser uma roda de conversa lá na UNAMA. Aí vai estar a clínica Evolubrinque, o professor Carlos, o professor Anderson, a Luciana Sen. Então, assim, gente, é um momento muito bom. Que bacana, essa paixão que eu sinto pela psicopedagogia, eu espero que todos consigam também. Você transmitiu essa paixão aqui com muita intensidade, eu gostei. Eu tenho. Maiara, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui, por essa aula, uma